do Ministério Público de Defesa. Passa agora a palavra para os outros advogados, do acusado, a pessoa dos doutores, Eliseu Borges Brasil, doutor Gessi Moreira Mendes Júnior. Vossa Excelência, doutores, estão com a palavra pelo tempo legal, tá? Tá. Valendo. Não marca no tempo ali, doutor? Ok. Obrigado, Excelência. Sobre a proteção de Deus, inicio os trabalhos dessa belíssima e quente tarde de terça-feira, cumprimentando inicialmente o excelentíssimo senhor juiz presidente deste Agreste Tribunal do Júri, doutor Felipe Ciolin Lírio, mais uma vez, Excelência, em que pese os tristes fatos que nos trazem até aqui em plenário hoje, profissionalmente é uma satisfação imensa estar juntamente com o doutor Eliseu, mais uma vez exercendo o nosso mistério, a nossa profissão aqui, perante a batuta de Vossa Excelência, perante a presidência do meritíssimo juiz. Aprendi algo com o doutor Eliseu que é verdade. Muitas pessoas conhecem os juízes, doutor? Por ouvir dizer. Mas nós, advogados, pessoas que militam aqui na seara criminal da nossa comarca de Ipatinga, conhecemos Vossa Excelência pelas suas decisões, pelo senso de justiça e de rigor que acompanha nas suas decisões. É sempre uma satisfação profissional imensa e uma alegria. Muito obrigado pelo tratamento que Vossa Excelência tem para com os advogados e com todas as pessoas que aqui estão trabalhando, deixa o nosso dia mais tranquilo, mais leve, para a gente exercer a nossa profissão, um trabalho que é algo que a gente trata que é muito pesado, crimes dolosos contra a vida. Muito obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho, que Deus continue o abençoando nessa difícil arte que é de trabalhar com a justiça. Eu estendo os cumprimentos à ilustre representante do Ministério Público, doutora Jéssica Lito. Fiquei muito feliz de ouvi-la falar que está feliz aqui na cidade de Ipatinga, que se sentiu acolhida. Isso é, doutora, uma característica do povo mineiro. Vossa Excelência, a ilustre promotora que veio de Goiás, uma característica do povo mineiro e principalmente aqui da cidade de Ipatinga. Somos pessoas acolhedoras, pessoas que já tivemos o nosso sofrimento em virtude da nossa cidade, da construção, de como foi feita a sociedade aqui da cidade de Ipatinga. Fico muito feliz de ter a ilustre promotora aqui. Não vou falar como adversária, porque o nosso embate aqui é somente na porfia dos argumentos. A ilustre promotora vocacionada pelo Ministério Público, a defesa aqui com as nossas humildes razões defensivas, mas eu posso dizer, doutora, que tanto Ministério Público, promotora de justiça e não de acusação, e quanto a defesa, nós caminhamos sim de mãos dadas, no mesmo caminho de que a justiça se opere e seja feita aqui em solo ipatinguense. Então, mais uma vez, segunda vez que nós temos, eu posso falar que eu tenho esse privilégio de tê-la aqui conosco, tá? Seja muito bem-vinda, que vocês realmente sejam muito felizes aqui em Minas Gerais, sobretudo aqui na cidade de Ipatinga. Com certeza, doutor? Ipatinga se sente feliz com a sua presença, nos perto da doutora muitos anos aqui. Com certeza. Iluminando a nossa terra. E também estendo os cumprimentos aos serventuários de justiça, aqui em nome das nossas duas belas oficiais, a Silvia e a Eva. Muito obrigado pela dedicação de vocês, e aqui na pessoa das oficialas eu estendo os cumprimentos a todos os serventuários, aos nossos colegas que fazem aqui a segurança do plenário, a estrutura do plenário, nosso amigo aqui que hoje está nos auxiliando, a participação dos senhores da Polícia Militar, a nossa Polícia Tiradentes, a polícia mais eficiente, mais antiga deste país, também recebo os nossos sinceros cumprimentos. Vocês aí que atuam nos bastidores, sem a dedicação, com certeza o trabalho de hoje não poderia estar realizado. Ao público presente, aos familiares aqui do Marcos, muito obrigado pela confiança. Muito importante a presença da família aqui no plenário para acompanhar os trabalhos, para ver como que funciona os trabalhos da justiça
leve os nossos cumprimentos ao senhor Marcos, que hoje não pôde estar aqui pessoalmente, em razão que hoje ele mora fora, está trabalhando, mas ele não deixou de prestar suas contas à justiça. Em momento algum o senhor Marcos se eximiu e se evadiu do distrito da culpa. Pelo contrário, nós estamos aqui julgando fatos que aconteceram há mais de uma década e que hoje a vida, de tanto do Marcos quanto da vítima também, é uma outra. Então, receba os nossos cumprimentos ao nosso amigo colega advogado também. E, por último, mas não menos importante, pelo contrário, as pessoas mais importantes que tem aqui hoje, sem retórica nenhuma, são os senhores jurados. Então, antes de cumprimentá-los, eu gostaria de agradecê-los, porque o papel dos senhores aqui hoje em plenário do Tribunal do Júri é muito importante. E aí, meu doutor, veremos um dia os jurados receberão pelo serviço, pelo relevante serviço que prestam à Justiça Pública do Estado de Minas, da cidade de Patinga. Os senhores que chegaram aqui cedo, saíram da sua cama cedo, vieram aqui prestar um relevante serviço público a troco de quê? Posso nos dizer que a troco da consciência tranquila dos senhores. Então, e para tranquilizá-los também, nós estamos aqui hoje numa semana de Tribunal do Júri. Quem já fez júri aqui outras vezes, já talvez tenha ouvido até do próprio Ministério Público, né, doutor, falar que em Patinga estamos vivendo os números alarmantes da criminalidade, vários homicídios, tentativas de homicídios. Mas hoje é um caso diferente, em que pesa a gravidade abstrata do crime. Nós estamos hoje tratando uma situação diferente, porque aqui não tem traficante matando traficante, bandido matando bandido. Aqui foi uma situação de desinteligência do ser humano. Fatos que ocorreram há mais de uma década atrás e de que a vítima e o autor não estão aqui. Por que eu estou falando isso hoje? Para os senhores ficarem tranquilos na hora de proferir uma decisão. Então, eu os agradeço e os cumprimento hoje, faço questão até de cumprimentá-los nominalmente, porque é uma situação tranquila hoje de a gente trabalhar. Então eu agradeço muito, tá? E aqui eu deixo, os elevo ao nível de juízes do fato, de excelências que são, e por isso eu cumprimento aqui. Inicio com a Zelaide, a Rui Barbosa, né? A doutora Maria Sueli, o doutor Pedro Anjo, Pedro Henrique, escrevi rápido, desculpa, a doutora Sheila, doutor Marcos Antônio, doutor Júlio César e a doutora Elisângela, que deixei para cumprimentá-la por último, porque tem o nome da minha madrinha, então é impossível esquecer. Ou seja, 4 votos, A maioria. não precisa nem ir. Acabou. Aí nós não sabemos se foi quem votou. Por quê? É garantia do senhor. Obrigado, doutor. Muito importante pontuar isso, justamente para trazer também a tranquilidade aos senhores jurados, que serão as pessoas que traçarão uma linha de futuro. Nós estamos aqui hoje tratando um crime que os fatos que teriam acontecido no dia 18 de novembro de 2012, há mais de uma década atrás. Fatos que ocorreram lá na Santana do Paraíso, em um bar. E os senhores já viram aqui a instrução processual, viram aqui a brilhante apresentação e exortação do caso aqui,
feita pelo Ministério Público. Nós temos duas pessoas envolvidas, por coincidência, os dois com o mesmo nome, Marcos. O nosso cliente aqui é Marcos Vinícius, que é um apelido de Boquita, e outra pessoa chamada Marcos também, que foi a vítima, aquele que os senhores viram, até com uma dificuldade um pouco na hora de prestar todo o esclarecimento, em virtude de estar falando remotamente. E o que aconteceu neste dia? Segundo a acusação, nós estamos aqui tratando de um crime de tentativa de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do senhor Marcos. Segundo o Ministério Público, na época não era a promotora que aqui vos fala hoje, era um outro promotor. No entendimento daquele outro promotor, o senhor Marcos, ele tinha a intenção de ceifar, de tirar a vida, de exterminar da face da terra a existência do outro Marcos. E que esse fato não teria acontecido por circunstâncias alheias à vontade dele. Ou seja, aconteceu alguma coisa que atrapalhou os planos do Marcos autor. E aí, no desenrolar do processo, no desenrolar da instrução, foram ouvidas algumas testemunhas, ouvido a própria vítima, ouvido o réu, isso na delegacia de polícia. Posteriormente, tivemos uma audiência, um procedimento semelhante a este que nós fizemos aqui hoje, porém foi realizado lá no fórum, junto com o juiz, com o promotor de justiça, e nós desaguamos aqui no tribunal do júri. E quando vocês ouviram o réu explicando a sua versão dos fatos, e aí é uma coisa que eu pego muito, eu aprendi muito com o doutor Eliseu, e eu falo muitas coisas que às vezes ele mesmo fala. Todo moeda, doutor, existe a coroa, existe o lado do Ministério Público, existe o lado da vítima, existe o lado da acusação. A vítima, o lado da vítima, existe o lado da defesa. O réu, quando ele prestou os seus esclarecimentos, ele virou e falou: olha, eu já tive um problema com esse rapaz antes. Tivemos um problema, estávamos num bar, inclusive no mesmo bar, e por causa, eu estava acompanhado de algumas meninas. A vítima, pelo que já deu para extrair, até pelo depoimento dele, o depoimento das testemunhas, é uma pessoa com um temperamento um pouco mais agudo, um estupim mais curto. E neste dia a vítima mexeu lá com as mulheres, fez alguma brincadeira, desarrazoada, que foi o motivo que eles, autor e vítima, tiveram uma primeira confusão, um primeiro entreveiro. E esse problema ficou somente no campo da discussão, das ameaças. Segundo a própria vítima, aqui tiveram umas vias de fato, e pelo que eu entendo de vias de fato, já teve um certo confronto. Porém, nesse dia não aconteceu nada. 15 dias depois, aproximadamente 2 semanas depois, ambos se encontraram novamente no mesmo bar. Uma semana depois desse ocorrido, a vítima resolveu tomar o dia para encontrar alguns amigos. Foi aí que começou a confusão. Porque ele fala assim, ó, quem não vai ser repórter, estava no bar do dia com alguns amigos. Posteriormente, Marcos Vinícius de Souza, conhecido de Boquita, adentrou no local juntamente com o seu irmão Rodrigo. O motivo de ciúme em relação à companheira, isso é a palavra Da própria vítima falando. E aí, nesse segundo encontro, novamente no mesmo bar, no mesmo palco, no mesmo lugar, tiveram novamente uma discussão. E aqui é onde Ministério Público e Defesa começam a entrar nas suas teses, nas suas divergências. Porque, pelo que se extrai do depoimento da própria testemunha, o Edson Natal, que é o colega dele que esteve aqui, e que inclusive prestou um depoimento claro, coeso, porém
que entra em contradição com o depoimento da vítima. O Edson Natal fala que os dois, antes de entrarem no bar, tiveram antes, num outro barzinho, lá no bairro industrial, ou no clube industrial, fizeram consumo de bebidas alcoólicas, já estavam alterados, foram para esse bar do G, chegaram no bar do G, se depararam com a vítima Marcos. E aí, é indiscutível que se teve uma confusão no bar. A própria vítima fala isso, o próprio réu fala isso, as próprias testemunhas falam isso, inclusive as testemunhas eram amigos da vítima e o dono do bar, que não prestou depoimento escrito na delegacia. Aí afirmou que houve uma confusão e que a dinâmica do fato é o seguinte, a pessoa chega aqui na hora, às vezes ela não quer falar realmente aquilo que viu, fala um pouco superficialmente, mas todos falaram, olha, teve a confusão, o Marcos, a vítima, estava dentro do bar, discutiu, brigou lá com o Marcos, autor, o réu, depois o Marcos, vítima, foi lá fora, saiu na rua novamente e voltou a discutir com o réu. E aí? O depoimento desse Edson Natal, ele é muito claro, quando ele fala assim, estava discutindo fora do bar. Marcos Branco estava discutindo fora do bar. E Marcos voltou para o bar e se acalmou. Porém, logo após saiu do bar e retornou a discutir com o Marcos Comigo. Então, isso é indiscutível no processo. Dentro do bar, depois fora do bar. Foi quando... E o que chama muita atenção, né, doutor? O que a própria testemunha aqui, o amigo virou e falou assim, olha, eu conheço, ele estava alterado no dia, e que esse amigo meu, na época, ele era de confusão mesmo. Então, coaduna com que o Marcos réu virou e falou. Que virou e falou que estava no bar, que o cara estava caçando confusão com ele, que foi lá, jogou cerveja, xingou, ameaçou. Por quê? Porque era da essência da pessoa da vítima. Ela era uma pessoa adepta à confusão. E neste fatídico dia, eu digo para a sorte dele, que foi o Marcos, que talvez se fosse outra pessoa, ele não estaria mais aqui para prestar o depoimento dele. Neste dia, estava todo mundo fazendo uso de bebida alcoólica. Você viu a testemunha branca assim, nós estávamos no bar, estava todo mundo dando a entender que estava todo mundo embriagado, que tinha feito bebida alcoólica, uso de bebida alcoólica, estavam todos alterados. E quando dava o momento da conclusão, a vítima, uma pessoa, desculpa, incurto, brava, como se foi falado aqui, somado ao fato, nós temos que levar isso em consideração, que o autor também estava embriagado, e aí possivelmente embriagado, e somado ao fato ainda de que pessoas que estavam acompanhando, igual ele falou assim, o réu falou assim, eu estava lá na hora, e o pessoal lá, vai tirar você. Caiu na pilha, na instigação, no induzimento de terceiro que estavam lá, somado ainda ao fato de que, segundo o réu, a vítima caçava confusão e toda hora mexia na cintura, dando a entender que talvez ele estaria portando uma arma, digo arma de fogo, uma faca, punhal, soco, qualquer coisa, mas que estava munido de algo e utilizando aquilo como se fosse fazendo movimentos para você entender, para te tirar. Você vai fazer uma coisa comigo, te mexer na cintura. Momento pelo qual, aí é onde eu entro, rebato no Ministério Público, momento em que bebida alcoólica, nervosismo, brigas anteriores, pessoas pilhando na cabeça lá dentro, vai fazer isso com você, toma cuidado. O cara achou que o Marcos, vítima, estaria munido de alguma arma, qualquer que seja, efetuou um disparo de arma de fogo. E aí, nós entraremos aqui, encampando uma tese que nós temos que falar com os senhores, que está prevista no nosso código, que é a legítima defesa. O que é a legítima defesa? É quando você, o agente, ele repele injusta agressão atual, ou seja, está acontecendo agora, ou iminente, está prestes a acontecer.
utilizando dos meios necessários que eu tenho ao momento. Se eu tenho uma arma de fogo, eu vou utilizar uma arma de fogo. Se eu tenho um pedaço de madeira, uma pedra, eu vou utilizar. Isso é a legítima defesa. Eu estou reprimindo uma injusta agressão, atual ou iminente. Só que nesse caso, a lei das ameaças, no meu entendimento, já é uma agressão, a pessoa te ameaçar, te intimidar. Nesse momento que ele efetuou um disparo de arma de fogo, segundo o réu, ele achava, na sua visão, no seu entendimento, no seu universo naquele momento, de que a vítima estaria portando uma arma. Isso no direito penal, a gente chama isso de legítima defesa aparente, putativa, aquilo que parece ser, mas não é, aquilo que, se realmente tivesse acontecendo, faria com que a minha conduta fosse lícita. Porém, não sabemos, e aqui eu não vou induzi-los ao erro, não é o papel da defesa fazer isso, mas pelo campo de entendimento da pessoa do Marcos, do réu, aquela vítima estaria armada. E aí, ele agindo a princípio em legítima defesa, ele efetuou um disparo de arma de fogo. É interessante, o fato ocorreu quando? Dia 18 de novembro. Dia 30 de depois, ele se apresentou espontaneamente na delegacia e conta essa história. Ao que ele fala? O declarante se encontrava em uma festa na casa do Neném Cristão, bairro Oliveira, quando saiu para comprar cigarro. Quer dizer, ele não foi lá no bar com intenção de ceifar a vida de ninguém. Nem sabia que o cara estava no Nem bar. sabia. Aí quando saiu para comprar cigarro, vindo a rodar a cidade, acharam um local para comprar cigarro. Encontrando um bar de dia aberto. Isso aí devia ser mais de meia-noite, localizado no bairro Veraneio. E ao chegar ao bar, encontrou o seu amigo Paulo Henrique e começou a conversar com ele. No momento em que a vítima marca, quer dizer, aí enquanto a vítima marca, isso é ele que falou na delegacia. Entrar nessa conversa, ele estava conversando com o amigo dele, aí esse Marco entra a vítima, entra na conversa, dizendo encostado do homem bravo. Em seguida passou a provocar o declarante, chamando-o de corno, sapato, dizia que batia em sua cara, ato contínuo, e se ele contou hoje aqui, outra vez, ele tomou a garrafa de cerveja no pé do declarante, também o copo de cerveja, e continuou a provocar. O declarante perguntou a Marcos por que ele está querendo ligar. E nesse momento, Marcos me ignorou. E pessoas que se encontravam se separou evitando que ligasse. Continuou a dizer que não iria ligar e seguir para seu carro, enquanto populares segurava a marca. E ele continuava a gritar, xingando: "Ô corno safado, vou te matar, pau no cu, fundão." Ato contínuo, ele soltou e veio em direção dele, declarando em popular olhar. Sendo que Marcos veio em sua direção, inclusive colocou a mão na cintura. E temendo que ele fosse atirar, o declarante se encontrava portando o revólver, atirou em Marcos. E Código Penal, e aí não é o doutor, não é o doutor Eliseu, não é o Gessi advogado, não é a doutora Jéssica, não é o doutor Felipe, das duas autoridades penais. É o Código Penal, é a nossa lei. O que a nossa lei fala em relação a quando você está de frente com uma situação que você acha que ela poderia estar acontecendo, mas que na verdade não é aquilo? Vamos lá, o que fala? O artigo 20 do Código Penal fala: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a situação legítima. O nosso próprio código, Inclusive, né, doutor, nós temos um caso aqui,
partir. Não é nada do pai. Um pai matou o filho. Não sei se você lembra disso. O garoto saiu, e aí quando ele voltou, a casa estava fechada, ele foi para o quarto dele e começou a forçar a janela. Aí o pai escutou o barulho, pegou uma arma, quando no escuro, né? Quando ele abriu a porta, a janela, ele atirou na porta. Uma tragédia. Uma tragédia que aconteceu aqui, que aconteceu lá no lado do Davi, naquela pracinha. O pai matou o filho, porque ele imaginou que o ladrão estava entrando dentro da casa dele e ele trabalhou em legítima defesa. Tadinho, se realmente fosse um bandido, um ladrão que tivesse adentrado em casa, aquela conduta seria uma conduta aceitável pelo direito penal. Inclusive, doutor, esse cidadão aqui, que eu gosto muito dele, José Luiz Figueira, olha o que ele fala aqui, ó. Por erro de avaliação, a pessoa incriminada supõe uma situação de fato, como, por exemplo, será atacado e sua defesa necessária, tomando conhecimento posterior que tudo não passou por uma avaliação errada. Por exemplo, por erro, por medo, né, o cidadão enfia a mão no bolso e de repente o cara ia tirar aquilo, vou dar um exemplo aqui, leva a mão no bolso para tirar um lenço, o cara acha que é uma arma e atira, foi o que ocorreu nesse fato aí, com certeza. E isso foram coisas que surgiram e foram produzidas na época da investigação. Aí eu quero passar para vocês aqui só um paralelo. O que seria elementos de informação, o que seria prova? Elementos de informação é aquilo que é produzido durante a investigação. São elementos, são informações produzidas em bojo de um caderno de investigação. Para quê? Para no final essas informações serem trazidas ao Ministério Público para o promotor de justiça avaliar a investigação, porque o promotor não é obrigado a seguir o que o delegado está falando, porque se fosse obrigado a seguir, nós não estaríamos aqui hoje, né, doutor? Com certeza. Se fosse obrigado a seguir o que o delegado está falando, nós não estaríamos aqui hoje, mas os elementos de informação daquilo que é produzido no inquérito policial. O que é elemento de informação? Resumindo, eu acho que isso aqui não é doutrina, o que a doutrina fala, mas é para os senhores jurados entenderem. Porque prova, doutor, é aquilo que é produzido sob o contraditório e a ampla defesa. Então, se alguém virar e falar assim, porque o Marcos, a Elisângela, eles fizeram uma coisa errada, e vier falar isso na delegacia, aquilo é um elemento de informação. O senhor não gostaria de ser julgado, como foi falar, que as pessoas falaram deliberadamente para você. Precisa de ter espaço para você prestar o seu depoimento. E isso tem que estar perante um magistrado e um Ministério Público para justamente validar o ato da lisura necessária ao procedimento. Então isso é prova. Por que eu estou falando isso? Porque durante a investigação, durante os elementos de informação que foram colhidos, e aí a gente vai mostrar isso aqui, senhores, a autoridade policial e o delegado de polícia, após ouvir todas as testemunhas, após verificar o que o laudo pericial demonstrou no processo, o delegado de polícia, que é aquela pessoa que teve mais contato com as provas, né, com os indícios que foram produzidos, ele chegou a uma conclusão. O delegado de polícia virou o seguinte: olha, pelos elementos de informação colhida, pelas dinâmicas do que foi apresentado, pelo que falou a vítima, pelo que falou o réu, pelo que falou as testemunhas, eu não vejo que nós estamos diante de um crime doloso contra a vida. Nós estamos aqui diante de um crime, mas um crime que não é contra a vida. Nós estamos aqui contra um crime contra a integridade física. E por isso, a autoridade policial, o delegado, ele indiciou
delegado não entendeu que isso aqui se trata de uma tentativa de homicídio. Pelo delegado, nós não saímos daqui hoje. Por quê? Porque vocês estão aqui hoje jurados, porque o tribunal do júri, ele é um instituto competente para julgar o quê? Crimes dolosos contra a vida, na sua forma tentada ou consumada. O aborto, o infanticídio, o feminicídio, o homicídio, o induzimento, auxílio e instigação ao suicídio, todos os crimes que levam à vida, que a lei protege a vida, são julgados no tribunal do júri. Você não vai ver um tráfico de drogas ser julgado aqui. Vai, em uma situação muito específica, por regras de conexão e continência, se esse tráfico estiver acontecendo no mesmo momento do homicídio. O latrocínio, que é o roubo com resultado morte, ele não veio para júri. Por quê? Porque o ladrão, ele não quer matar, ele quer o patrimônio. Só que a morte é uma consequência. Então isso não vem para tribunal do júri. E aí, doutor, eu vou entrar aqui na definição do que é dolo. Por que nós estamos aqui hoje? Dolo é vontade. Dolo é vontade livre e consciente de produzir um resultado. Se eu quero matar alguém, eu pego minha arma de fogo, miro na pessoa, efetuo 1, 2, 3, 4, quantos disparos forem necessários. Para quê? Para eu conseguir chegar no meu intento, no meu resultado, que seria a morte, e de forma livre e consciente, ou seja, minha vontade, ninguém está me obrigando a fazer isso, e eu tenho ciência de que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu tivesse uma arma aqui em plenário, aí eu pego uma arma do processo e foi presa, eu na minha cabeça acho que é uma arma de limpeza, ou que ela está desmuniciada. E aí eu venho aqui, vou dar um exemplo, efetuo um disparo, na verdade essa arma de fogo tinha uma munição, e pega aqui no meu paizão, e ali acontece alguma coisa. Eu queria produzir esse resultado? Eu estava consciente que aquilo estava? Eu não estava. Então eu não poderia, na teoria, responder pelo crime de homicídio. Inclusive, né, doutor, a delegada, ela foi, que a gente falou a princípio aqui, outra, dentro do não tem nada. Por exemplo, como que começa o processo? Como que começa? Primeiro, o boletim de ocorrência. Depois do boletim de ocorrência, tem um trabalho, inclusive, bem feito da Polícia Civil, inclusive aqui nesse caso, ela é uma delegada, e ela se baseia, inclusive, no auto de corpo de delito, quando fala que, ó, houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? Resposta, sim, houve. Ele sofreu um disparo de arma de fogo, então aconteceu alguma coisa com ele. Aí ele fala, aí ela pergunta no quarto quesito, então a ofensa resultou perigo de vida? Não. Não resultou perigo de vida. Por mais abstratamente grave, a pessoa levou um tiro, mas em momento algum ela correu risco de morrer. E daí pergunta, então a ofensa resultou de debilidade permanente de membro, sentido ou função, perda ou utilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente? Não. Inclusive, quando ela faz o policiamento do artigo 129, que é lesão corporal, e aí ela até faz uma colocação aqui que eu achei interessante. Ó. Tendo o auto do corpo de delito registrado que não houve perigo de vida, a vítima em virtude da lesão causada conforme a resposta constante do auto pericial anexo, aí ela fala, onde a consulta das universidades será analisada à luz de que estiver sido obtado nos autos, podendo ser presumido que o autor queria matar a vítima em seu uso consciente, e que a Polícia Civil não pode provar nesses autos. Aí fala, não pode provar nesses autos o ato de início que ferir a vítima marca perigo, conforme o laudo policial, não tendo mesmo corrido o risco de vida com a sua conduta. Então é o que o senhor está explicando. O delegado entendeu que não houve dolo de matar. Pelo menos ele não conseguiu aferir isso. O que ele está dizendo? Ó, se ele queria dentro da cabeça dele, eu não sei, eu não estou dentro da cabeça dele.
o resultado, a conduta, a dinâmica das coisas que aconteceram, eu não entendo que aquilo ali era um crime de tentativa de homicídio. O artigo 18, artigo 18, inciso 1º do nosso Código Penal, nos traz o conceito de dolo. Diz o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Dolo é a consciência e vontade de realizar os elementos do tipo. Inclusive, doutor, o cidadão, com uma arma na mão, em 38, nós temos hoje, inclusive eu falo que é uma arma muito perigosa, ele tinha lá no mínimo 6 discos para disparar. E ele disparou, uma hora fala 1 ou 2, mas todas as testemunhas falam que foi 1, mas ele fala que 1 acertou o cara. Se ele quisesse, ele teria ido atrás, Efetuado, descarregado. foi atrás, que hoje. Inclusive, doutor, você falou algo interessante, não sei se os jurados captaram essa informação, mas está no depoimento prestado pela vítima, o cara virou e falou que se ela tivesse armado também, ela tinha dado o tiro dele. Na hora. Ela falou isso. Se vocês quiserem ver, o doutor pode, como na época eu falava, a gente pode rebobinar a fita e trazer essa informação aí para vocês. Mas o que eu quero que os senhores entendam, que todo crime doloso, todo crime que a pessoa tem intenção de cometer, ele possui algumas fases. Todo crime doloso, o furto, o roubo, o estupro, tráfico de drogas, e aqui não seria diferente, os crimes dolosos contra a vida. Eles possuem 4 fases. A primeira fase de todo crime é a fase da cogitação. Você, doutor Rui, o senhor pode pensar o que quiser, o senhor pode cogitar o que quiser. Se o senhor gostar de futebol, certamente o senhor for cruzeirense ou atleticano, com certeza você pensou alguma coisa, passou alguma raiva, está dentro da sua cabeça. E talvez você possa até ter pensado em fazer algo. Nossa, se eu pudesse, eu matava aquele cara. Está dentro da sua cabeça. Nós podemos pensar o que quiser. A gente não pode ser punido pelos nossos pensamentos. Por quê? Porque está dentro da sua cabeça. É uma fase interna disso. É algo que está dentro da sua mente. Você não pode ser punido pelo que você está pensando. Eu não sei o que você está pensando nesse momento, mas ninguém pode punir pelo que você está pensando. Todo crime doloso possui essa fase da cogitação, e essa fase o direito penal não pode punir ninguém. O juiz, a promotora, não pode punir Vossas Excelências pelo fato de vocês estarem talvez pensando algo. Avançando, nós temos a fase da preparação, que é a segunda fase do delito, que na teoria ela também não é punida. A preparação de um crime geralmente ela não é punida, a não ser que a sua preparação, a sua conduta, por si só já seja um crime. Vou te dar um exemplo. Aconteceu alguma coisa, você está pensando em fazer algo com alguém, e aí você se municia de uma faca, de uma gasolina, de uma corda, de um veículo. Eu vou atropelar, vou botar fogo, vou esfaquear, alguma coisa com alguém. Aí eu vou lá no posto, compro a gasolina, eu vou lá no lugar, pego a minha faca, pego o meu carro, estou aqui esperando. Eu quero fazer alguma coisa com o doutor aqui. Eu estou aqui esperando ele passar. Na hora que ele passar, eu vou meter a faca nele. Só que aí vem um sargento com ele. A polícia militar me aborda primeiro. Eu não posso ser punido, porque a princípio o fato de eu estar parado, mesmo que seja a espreita do doutor, com uma faca, com a gasolina, com uma corda da mão, isso não é crime. Agora, se eu tivesse com uma arma de fogo, por si só, a arma de fogo já é crime. Então é a única situação que a segunda fase do crime doloso é punida,
quando a preparação por si só já é um crime. Eu não tenho porte, o doutor tem porte de arma, ele pode andar armado, eu não tenho porte de arma. Se a polícia me pega na esquina com uma arma de fogo, só o fato de eu estar com a arma de fogo na cintura já é um crime. Mas se pega o doutor, não dá nada para ele, porque ele tem um porte. A polícia vai pegar e vai apresentar o porte na hora, aqui, ó. Inclusive, o doutor está falando isso aí, eu tenho um porte de arma porque o próprio Ministério Público, na época, né, doutor? Doutor, dá um jeito na vida, faz um curso lá, compra uma arma, grande armada, porque eu estava sendo ameaçado, porque eu fui advogado. 30 anos de advocacia, uma hora você advoga no Beleza, no Planalto. Eu fui advogado do cara que matou o cara do Planalto, e eu era advogado dele, do Veneza. Aí o pessoal do Planalto começou a me ameaçar. Uma rixa histórica que tem na cidade. Eu estava no presídio, eles jogavam lá em cima de Cacatau, jogavam o Cacatauzinho lá, esse advogado vai morrer. Dia tal ele estava em tal lugar assim. Aí eu estava fazendo o quê? Me preparando para uma defesa. Né? Não é isso? Avançando, nós temos a terceira fase. A primeira e a segunda fase não é punido por direito penal. Você pode pensar o que quiser, você pode até se preparar, a não ser que a sua preparação por si só já seja um crime. A terceira fase é a fase da execução. E aqui, eu sei que a gente levantou cedo, estamos cansados, ainda mais depois de um almoço gostoso desse, mas eu preciso que vocês prestem muita atenção neste momento, porque é nessa terceira fase que Ministério Público e Defesa se divergem. Por quê? Porque aqui eu vou falar na pessoa da promotora, não foi ela que fez a denúncia, mas é ela que está sustentando a acusação. Nessa terceira fase, que o Ministério Público vira e fala que não, aqui, na hora que ele começou a executar o crime, ele queria matar. E eu vou provar para os senhores que não. Nós já falamos aqui do que é dolo. Por quê? Para o promotor de justiça, para a promotora, doutor, não sei se a senhora está vendo o quadro aqui, a doutora está falando que nós estamos diante de um crime, de tentativa de homicídio. E o que seria a tentativa de homicídio? Estava previsto agora, artigo 14, inciso 1, está o crime consumado. O que seria um crime consumado? Quando o agente atingiu todos os elementos da definição legal do crime. Se eu queria matar, eu tirei o meu revólver, efetuei um disparo, a pessoa caiu no chão, acabou o batimento cardíaco, não tem mais respiração, morte decretada. Todos os elementos da definição legal de um crime estão completos. Agora, no artigo 14, inciso 2 do nosso Código Penal, fala: iniciada a execução, ou seja, iniciada essa terceira fase aqui, iniciada a execução, o crime ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Eu pego o meu revólver, disparo, descarrego o revólver na direção do Eliseu, mas eu não tenho impulso, eu mal sei pegar uma arma. Eu particularmente acho que somos poucos advogados que não gostam de arma de fogo, nem faço questão de ter. E por isso eu não tenho a habilidade necessária. Descarrego meu revólver e erro todos os disparos. Circunstâncias alheias à minha vontade. Eu queria matar ele, mas eu sou ruim de mira. Ou então eu queria matar ele, atingir ele, pegou um alvo fatal, fizeram um socorro rápido, o SAMU chegou, estancou o sangramento, a hemorragia, levou para o hospital, com médico intervenção cirúrgica, de Deus primeiro, mas depois cirúrgica. E aí com circunstâncias alheias, ou seja, se dependesse do máximo, o cara tinha morrido, mas infelizmente aquele médico foi eficiente. Isso é circunstâncias alheias à minha vontade. Eu queria, meus amigos, eu juro que você não queria, mas eu não consegui, eu falhei, eu fui pior. Eu queria, Júlio César, queria ter matado esse cara, mas eu não consegui, eu sou ruim de mira. O danado, vaso ruim não quebra. Qualquer coisa. Isso é tentativa de homicídio. E eu discordo da ilustre promotora, porque pela dinâmica dos fatos,
uma arma, com quantas munições, doutor? 6 tiros. Letal, 38 é uma das piores armas que tem, porque é uma das mais letal, que ela atravessa a pessoa, já dentro com tudo que tiver lá Com dentro. certeza, né, doutor? A partir do momento que ele deu o primeiro tiro, que acertou, se ele quisesse continuar, o que ele teria Ele tinha descarregado o revólver, quem impedia ele, doutor? Ele efetuou o disparo, pá! A vítima caiu ao solo. O que impedia desse cidadão chegar e dar mais 2, 3, 4, descarregar o revólver dele? Nada. A única coisa que impedia era o que? A consciência dele. E justamente nesse fato aí, nesse momento, o que ele faz? Ele cessa o seu intento criminoso, pausa e vai embora. E ele falou isso por quê? O que aconteceu na hora que ele efetuou o disparo de arma de fogo? Eu perdi a cabeça. Já tinha uma confusão com o cara antes? Não adianta a vítima vir cá e falar que ele é santo nem nada, que o próprio amigo dele falou que sempre foi adepto da confusão, vítima mentirosa, porque o próprio amigo dele virou e falou que eles estavam num bar antes, tinham bebido antes, já estavam no boteco, e ele falou, não, eu estava em casa, saí e tal, nem quis questionar, ele é vítima, não estou aqui para falar da vítima. Até porque, doutor, o tribunal do júri não foi feito para a vítima, o tribunal do júri foi feito para réu, para o cidadão, porque qualquer de nós que estamos aqui em plenário do tribunal do júri, somos capazes de um dia sentar aqui no banco dos réus. Eu não vou matar ninguém, mas eu tenho uma filha de 2 anos, vai lá mexer com a minha filha. Se eu posso me perder a cabeça, eu sou assassino, não, nem gosto de arma, mas eu posso perder minha cabeça, assim como qualquer um que está aqui no plenário do tribunal do júri, principalmente se for pai, se for mãe, se realmente gostar de alguma coisa. E aí, quais são os elementos da tentativa? Por que eu discordo do Ministério Público? Porque o elemento da tentativa é a prática de um ato de execução. Beleza. Realizar parte do ato, qual seria? Disparo de arma de fogo. Iniciei. Deu start de execução. Iniciei. Deu um disparo de arma de fogo. Presença dos elementos subjetivos do tipo doloso. Subjetivo está na nossa cabeça. Presença dos elementos subjetivos do crime doloso. Eu quero matar aquele lazarento, que é desgraçado. Eu quero, é a minha intenção. Este é a presença dos elementos subjetivos. Subjetivo é aquilo seu, que está na sua mente. E o terceiro, não consumação por circunstâncias alheias à vontade. Este crime não se consumiu porque o réu não quis. Ele que não quis. E aí, por que nós estamos falando isso? E aí é onde eu discordo do doutora. Porque, veja bem, ele iniciou, a princípio, agindo em uma legítima defesa tentativa, mas por que ele fez isso? Por que ele falou que fez isso? Por que ele falou que fez isso? Porque ele perdeu a cabeça. E aí, o que acontece? O que o nosso Código Penal fala? Isso aqui não é o GSI, não é o Eliseu, é o Código Penal, é a lei brasileira, aonde Vossa Excelência tem que tomar norte. O nosso Código Penal fala, artigo 121, matar alguém. O artigo 121 é o primeiro artigo da parte especial, é o primeiro crime narrado no Código Penal. Matar alguém. Ele tem uma pena lá de 6 a 20 anos, qualificado vai para 12 a 30. Quando a gente fala de homicídio qualificado, a gente quer falar que o homicídio tem uma reprovabilidade maior. E aqui eu parabenizo a doutora por ter pedido o decote da qualificadora do recurso. Até porque o rapaz falou que viu a arma antes, teve a confusão antes, ele poderia talvez. Então eu concordo e parabenizo, e assim promotora de justiça, como deve ser. Em que pé a gente está, né, com ideias diferentes, mas eu concordo com a senhora nesse sentido. E adiro a sua tese.
Mas, da mesma forma que existe uma cláusula para aumentar a pena, o nosso legislador colocou, porque é uma conduta mais reprovável, o nosso legislador também, inteligentemente, doutor, pensou o seguinte: olha, se eu tenho motivos para aumentar a pena, tudo que sobe também pode descer. Eu também tenho que ter motivos para diminuí-la. E quais seriam as circunstâncias, Júlio César Marcos, que o nosso legislador, pensando inteligentemente, colocou como circunstâncias para a diminuição da pena? Todo mundo tem um escrúpulo, até a vítima. Todo mundo tem um senso, um sensor. Alguma situação, alguma linha divisória dentro da sua cabeça, dentro do seu interior, da sua mente, do seu coração, que faz, que é isso que nos dá a diferença de todos os seres humanos, alguns mais inteligentes, outros menos um pouco, alguns mais emocionados, outros não tanto, faz. O legislador pensou, todo mundo pode perder a cabeça. Então, quando o agente, o artigo 121, comete esse crime por relevante valor moral, social, ou logo após a injusta provocação da vítima, ele reage emocionalmente, é uma circunstância que a lei entende como desabonadora, como abonadora, aliás. Ou seja, é uma circunstância que, se a senhora um dia se encontrar, perder a cabeça por causa que alguém está te provocando injustamente, e a senhora não conseguir agir de forma inteligente, razoável, e perder a cabeça, o direito penal vai te punir. Mas ele não vai te punir sozinha, porque a senhora não fez isso à toa. Talvez a senhora não teria feito isso se eu não tivesse provocado. Se eu não estivesse aqui gritando nos ouvidos, provocando, te mexendo. E nessa época a gente vê muito isso. Época de futebol, de eleições. Você vê pessoas normais ficando loucas e saindo do seu controle por causa de política, de religião, futebol. A pessoa perde a cabeça. Putativo. Putativo, legítimo defesa putativa. Quando a gente imagina uma situação de você, nesse caso, ele pode absolver aquele cidadão que cometeu esse fato. Agora, quando a gente fala de omissão privilegiada do artigo 121, parágrafo 1º, quando o agente age em perigo por relevante valor social ou moral, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Aí ele fala, evidentemente, quando alguém age por motivo de violência ou omissão, encontra-se perturbado psicologicamente, alterado no seu comportamento. A perturbação que causa violência ou omissão varia de indivíduo para indivíduo, não sendo tarefa da mais fácil analisá-la ou dosá-la, porque inexiste parâmetro de comportamento pré-estabelecido. Então, nem todo mundo é igual, né? Quando a gente, às vezes, é muito comum isso acontecer no trânsito, né? Eu já tive vários casos desses no trânsito. Eu sempre falo aqui que eu não fui a Júlio um dia, eu não vim a Júlio um dia aqui, por questão de pensamento. Eu estava em Brasília, passeando de férias com a minha esposa, casada recente, junto com meu pai e minha mãe. A gente ia para casa de uma irmã nossa que visitava na Maria. Aí, de repente, quase não existia carro naquela época. Eu me lembro que eu nem perdi 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu perdi
de repente, eu entrei assim para parar, para ver se eu perguntava a alguém. Quando eu fiz assim, eu fechei uma Brasília que vinha lá, inclusive uma mulher dirigindo. Aí, e do lado, um cidadão de terno, que vinha assim, alguma coisa lá no Brasília. Quando o vidro aberto, naquela época também não tinha ar-condicionado, quando eu fechei o carro, assim, eu fechei sem querer, não tive essa intenção, o cidadão lá disse, filha da puta! Eu perdi a cabeça na hora e eu fechei o carro assim, e eu queria bater, dando porrada no vidro, ele fechou o vidro, eu batendo, eu me lembro que a mulher falou assim, por que me fez isso? Por que me fez isso? E a minha mãe falava assim, meu filho, eu não sou isso não, eu não sou isso não. E a minha mulher tentando me segurar e eu querendo quebrar o vidro. Por que não me ajuda? Porque eu esqueci que debaixo do meu pé, naquela época era comum a gente andar armado, tinha porta fácil, tinha delegacia. Eu esqueci de uma arma que estava no carro. Possivelmente, se eu tivesse lembrado da arma, eu teria atirado no carro, talvez atirado no carro. Mas você perdeu o quê? Perdi a cabeça na hora. Seus sentidos inibitórios. Então, por isso que a gente fala, quando isso aqui, ó, homicídio privilegiado, após injusta provocação da vítima. Então, queira ou não queira, o cara que está falando aqui foi xingado, inclusive na época, doutor, eu estou com a faca dele aqui, ele era réu totalmente primário, aqui, ó, sem antecedentes, não tinha antecedentes, inclusive a polícia fala aqui que ele era um cidadão do crime, tudo, mas ele é, na época, réu primário, réu primário. Então, senhores jurados, essa seria uma outra opção que a gente está dando. É por isso que eu falo que os jurados, eles são amplos no julgamento. Né? O juiz depois vai interrogar os outros. Aí, vamos supor, a primeira tese é a tese de legítima defesa putativa. Se os senhores entenderem disso, vocês estarão absolvendo o réu que presente hoje, que está lá com o filho de 5 anos, trabalhando fora do Brasil. Que em momento algum quis correr, tá? Porque se fosse uma pessoa irresponsável, que tivesse se querendo se evadir do distrito da culpa e tudo, ele nem se apresentava. E aí, se os senhores não entenderem, a gente está dando essa segunda opção aqui, que seria uma pena mais branda. Se a gente pegar um crime, matar alguém, hoje, sabiamente, o Ministério Público, a doutora chegou aqui e pediu a deportação para qualificadores. Matar alguém, simplesmente, pena de 6 a 20. Se o crime é cometido por uma qualificadora qualquer, já vai de 12 a 30. Sabiamente, o Ministério Público pediu a deportação. E se acolherem e entenderem pelo homicídio minorado, privilegiado, ele ainda continua condenado pelo crime de homicídio, mas tem essa pecha de assassino ainda, porém com uma pena um pouco menor. Agora, aonde defesa e acusação se divergem, por quê? Para o Ministério Público, quando ele iniciou, né, tivemos aqui a primeira, a segunda fase. A primeira fase seria a cogitação, está dentro da sua mente. A segunda fase é a preparação, e ela por si só não pode ser levada para te punir, porque às vezes os atos preparatórios por si só não são crimes. E a terceira fase é a fase da execução, onde ele começa a exteriorizar o seu intento criminoso. O Ministério Público requer uma condenação pelo crime de tentativa de homicídio. Nós, a princípio, falamos que se tratava de uma legítima defesa putativa e que isso só se desencadeou porque ele perdeu a cabeça. No perder a cabeça, emocionalmente alterado, o cara todos embriagados, o cara mexendo contigo, já teve uma confusão, as pessoas do bar botando pilha, o cara vai te atirar, o cara vai dar no C, perdeu a cabeça, perdeu os sentidos inibitórios, aquilo que nos diferencia dos demais, fez com que o cidadão, réu primário, sem nenhuma prática criminosa, saísse do lado de uma pessoa do bem e cometesse um crime, efetuando um disparo. Aí ele dá outro disparo. Um disparo. E aí, nesse momento, ele, segundo ele se arrepende. Quando ele se arrepende, a gente fala o quê? Desistência atira no bico.
e desistência voluntária. Aqui agora, passar para aqui. Ó. Por quê? O que o nosso Código Penal fala? O nosso Código Penal ele fala o seguinte: olha, o agente, Marcos, o Júlio, a Elisângela, qualquer pessoa, o Gessi, o Ministério Público, o magistrado, o agente, qualquer pessoa que voluntariamente, espontaneamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o seu resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. O que significa isso? Por mais, e aqui, o papel da defesa não é passar a mão na cabeça do réu, não. Pelo menos esse advogado que nos fala. Eu tenho compromisso com o meu cliente, com a família do meu cliente, mas eu tenho um compromisso com a minha consciência também. Eu estudei para isso, o Ministério Público estudou para ser promotor, o juiz estudou para ser juiz, e eu estudo para ser advogado. O que eu quero falar contigo? Por que eu estou falando isso para Vossa Excelência? Porque, partindo do princípio de que a doutora esteja correta, de que, na verdade, ele estava com raiva que seja, que atirou, e que no momento que ele efetua o primeiro disparo de arma de fogo, que pega numa região perigosa, em que pese o laudo falar que a pessoa não correu risco nenhum, mas que pega numa região perigosa, Júlio, o nosso legislador pode parecer que não, mas ele é inteligente. Pode parecer que não, doutor. Adoro quando você dá isso. Nosso legislador, ele é inteligente. Por que ele é inteligente? Porque nós somos seres humanos. O que nos diferencia, doutor, dos demais animais, doutor, é justamente a nossa capacidade cognitiva de se arrepender, de raciocinar, de fazer o que é certo, de fazer o que é errado, entender que aquilo é errado e voltar atrás. Talvez essa seja a beleza do ser humano, que nos diferencia dos demais animais que habitam aqui na terra. E por que eu falo isso? Porque a partir do momento que ele efetuou o primeiro disparo, segundo o Ministério Público, tentou tirar a vida do Marcos, do seu xará, que até pelou comigo ali. Porém, o que impedia o Marcos, réu, de prosseguir na sua execução? Alguém segurou ele? Só a memória mesmo, só a mente. Só a consciência. Alguém segurou ele? Pago. Alguém pediu de alguma forma? Nada. Ele desistiu voluntariamente. Eu perguntei para o réu, não sei se você, foi a última pergunta que eu fiz. Por que ele não efetuou uma espada em você? Não sei. Efetuou um ou dois? A gente não sabe. O réu fala que foi um, algumas pessoas falam que escutaram dois campos. Mas ele falou que ele estava iniciado com arma de fogo, 6 munições, ou seja, tinha no mínimo mais 4. Se ele quisesse matar, ele talvez teria puxado 1, 2, 3, 4, até ter certeza. E é normal, né? Aqui em Patinga, por exemplo, aliás, não é em Patinga, no modo geral, no Brasil, muita violência está muito grande. Então, quando o cidadão quer tirar a vida do cara, ele vai, tira. Ele chega lá, nós já tivemos casos aí, Aqui em Patinga mesmo, nós vamos dar 2 exemplos. eu me lembro de um caso aí que o cara atirou no outro dentro do carro, quando o cara caiu, o que ele fez? Foi lá, numa pistola, deu mais uns 8 tiros na cabeça do cara. Esse queria matar? Eu vou falar aqui, ó, em 5 segundos, tinha um crime bárbaro que aconteceu no time Baúas, um jovem, inclusive estamos aguardando a apuração deste delito. O jovem foi alvejado mais de 15 vezes,
não salvo engano o bairro, mas a doutora vai saber falar, teve um camarada aí que morreu ali, 2 pessoas tomaram tiro, pode tomar metralhadora, descarregaram, 40 disparos, já nem sei quantos foram. Teve um outro caso aí, o doutor Igor gosta muito de dar um exemplo, que passou em frente a um bairro, deu uma saraivada de tiro que pegou um monte de disparo, um monte de gente. Teve 2 consumados e 7 tentados nesse dia. Vários disparos já, porque eram pessoas que estavam lá realmente para matar. E o que nos diferencia talvez dos demais animais que habitam a terra é justamente isso, essa capacidade de entender o que é certo, entender o que é errado. E por isso que eu falo do nosso legislador, ele foi inteligente. Porque qual que é, vamos ver se os senhores pegaram, a principal diferença do crime tentado para a beneficência voluntária? Elisângela, minha madrinha, minha madrinha também chama Elisângela. O crime de tentativa de homicídio simplesmente é: eu quero, mas eu não consigo, eu não posso prosseguir. Eu quero matar, mas algo mais forte, algo superior, algo que não está no meu domínio, impede de eu conseguir conquistar o que eu queria. Enquanto na desistência voluntária eu posso, nada me impede, eu tenho domínio, mas eu não vou prosseguir porque eu não quero. E aí é a ponte de ouro que o nosso legislador deu para qualquer ser humano, qualquer pessoa que está aqui nesse plenário, qualquer pessoa da sociedade. Por quê? Porque para o Estado, e aí é onde eu falo que o nosso legislador é interessante, ele promove a vida. É o último minuto, é como se o Estado estivesse ajoelhando na frente da pessoa e falando assim: por favor, não faça isso não. Se você desistir nesse momento, eu vou te premiar, porque eu valorizo mais a vida do que a morte. Então, se você desistir, ao invés de você responder, doutor, por um homicídio, você vai responder por aquilo que você fez. E o que você fez até o momento? Se você passar disso, se você passar dessa linha, eu não tenho como te ajudar mais. Então, é a ponte de ouro, chamada aqui na doutrina da fórmula de Frank. Fórmula de Frank é aquela: eu posso prosseguir, mas eu não quero. Enquanto na tentativa eu quero prosseguir, mas eu não posso. E é importante, né, doutor, a gente analisar, o porquê ocorreu a coisa. Por que esse cidadão chegou lá e deu tiro no cidadão? Por quê? Então, existe uma análise que a gente deve fazer sempre. Seria muito importante, inclusive, quando a gente fala de vítima. O que é vítima? É um cidadão que levou o tiro. É o que estava aqui hoje. Tanto é que a gente está falando do Marcos autor e Marcos vítima. Então é importante que os senhores e senhoras analisarem sempre o comportamento da vítima. Porque muitas vezes a vítima que faz um criminoso. Muitas vezes acontece isso. Esse caso aqui é um caso atípico, bem típico, né? Ele não saiu de casa para ninguém. Inclusive fala assim, ó, em matéria de vitimologia, é sempre importante avaliar o comportamento de ambos, criminoso e sua vítima, e a relação entre eles. Então, anteriormente, o cara não ia chegar aqui e inventar: ele me chamou de disso, me chamou daquilo. Pô, mas por quê? Será que o cara chegou lá, não gostou da cara dele, atirou dele? Não. Então, eu sempre falo que a vitimologia é a ciência que estuda o comportamento da vítima. Muitas vezes o criminoso é feito por quê? Pelo comportamento da vítima. Muitas vezes a vítima sofre as consequências da sua própria torpeza. Foi o que aconteceu neste caso. Entendeu? Agora, porque a gente não está aqui para falar de uma vítima. O próprio amigo dele virou e falou:
a principal testemunha do processo, que é quem estava com ele, quem saiu de para ir do boteco com ele, virou e falou isso. Mas estava claro, houve uma discussão, não é isso mesmo, houve uma discussão entre vítima e autor, houve uma discussão entre vítima e autor. Então, muitas vezes, a própria vítima é que faz o crime acontecer. Isso aí é um caso atípico aí. E aí, eu já prometo não me alongar mais, eu sei que está todo mundo cansado. Veja bem, posso ficar feliz? Só tem que reforçar aqui, se os senhores entenderem dessa desistência voluntária, o que está acontecendo no fato? O que vai acontecer? Os senhores não são obrigados a fundamentar nada, mas se os senhores entenderem, ele não quis matar. Mas ele fez alguma coisa. Ele fez. Então ele vai responder Por aqui um crime que seria lesão corporal. corporal. Aí os senhores estarão passando a responsabilidade do juiz total. Eu estou falando assim, olha, ele não quis matar. Inclusive, a própria delegada é muito clara quando fala aqui, a delegada, que é a pessoa que acompanha todo o processo, olha o que ela fala aqui, ó. Considerando que a prova carreada aos autos demonstra autoria e materialidade, foi ele que foi. Existe materialidade? Sim. E estando convictos que todos os requisitos legais vão ser preenchidos, indistingue a pessoa de marco de início, já qualificado nesse auto, nas sanções do artigo 129, que é o quê? Lesão corporal. E aí que a gente quer concluir com isso. Se caso vocês entenderem, sinceramente, eu acho que é a tese mais adequada. Nós lançamos 3 teses aqui e o meu compromisso é com o direito, com o que eu acho correto com a aplicação da lei penal, da mesma forma que o Ministério Público também compromisso, não com a acusação, porque senão ela não faria o que fez aqui hoje, e mais uma vez eu a parabenizo, pedindo decote da qualificadora, e que conste em ata que nós estamos aderindo à tese de decote. Inclusive, é uma coisa clara essa questão do decote da qualificadora, porque quando existe briga entre as partes, quando existe desavença entre as partes, inclusive no dia anterior, a pessoa pode esperar tudo. Eu sempre falo, crime de surpresa para mim é quando o cidadão chega lá e mata o outro que está dormindo. Aí ele foi pego de surpresa, foi, o cara está dormindo, tranquilo, o outro chega lá e mata ele. Isso a gente fala de surpresa. Mas aí, porque a primeira tese, sendo bem franco, bem sincero, bem verdadeiro, transparente, como eu acho que deve ser, dentro das teses levantadas pela defesa, a primeira tese, legítima defesa putativa, vai ser mais ou menos, não sei se colocou aqui, doutor, excelência, a legítima defesa entra no quesito absolutório genérico, né? Okay. Só para eu explicar. Não sei se todos já participaram do Tribunal do Júri, todos já estiveram aqui. A gente, Elisângela, seja a primeira vez? Então, eu vou até falar direcionado a você. Tudo isso, se acabando aqui, ó, nós temos pouco mais de 15 minutos, a defesa vai encerrar a palavra. Eu até convido a doutora, se tiver alguma parte, pode ficar à vontade, para justamente nós não temos necessidade de alongarmos, porque existe a possibilidade do Ministério Público ir à réplica, que nem naquelas eleições lá, nos debates de eleição, tem a réplica. Se o promotor for a réplica, nós teremos a réplica, e aí nós alongaremos um pouco mais. Mas eu acho que não tem necessidade, mas quem vai decidir é a promotora. Caso o júri encerre agora, o que vai acontecer? Tudo isso que foi apresentado, tudo que a doutora gentilmente, brilhantemente nos prestigiou com a sua retórica, tudo isso que eu estou gritando aqui, principalmente no ouvido da senhora, falando aqui, tudo isso vai se resumir em algumas perguntas que serão feitas pelo juiz. E a primeira pergunta, Elisângela, vai ser sobre a materialidade. O que é a materialidade? De todo qualquer crime, a materialidade é o resultado naturalístico daquela conduta. Vamos dar um exemplo. No crime de homicídio, o que a gente espera de um homicídio? Uma pessoa morta. Então, o resultado naturalístico do crime de homicídio é o cadáver. O resultado naturalístico
de um crime de lesão corporal é a lesão da pessoa. Ok? Então a primeira pergunta vai ser: na madrugada do dia 18 de novembro de 2012, lá na rua Aracaju, lá em Santana do Paraíso, foi efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, Marcos? Veja que o promotora, pede sim. E a defesa também pede sim. Por quê? Porque não tem dúvida que o Marcos, Ele é réu confesso. sofreu, o Marcos efetuou o disparo, mas aqui a pergunta é: o Marcos vítima, ele sofreu um disparo de arma de fogo? A gente não está negando. Por que é feita essa pergunta, Elisângela? Porque tem pessoas que viram e falam: eu não atirei em ninguém. E tem pessoas que viram e falam: eu fui vítima de tentativa de homicídio, mas não conseguiram. E a gente nem sabe se isso aconteceu ou não aconteceu. Então, para provar a materialidade, o promotor pede. E aí, como é que funciona? Nós temos aqui duas delas oficiais, duas amigas. Uma delas vai passar com uma urna e o primeiro voto, você vai receber duas cédulas, uma sim e a outra não. Então não tem que justificar, é só para sim ou não. A primeira pergunta: o Marcos, vítima, sofreu disparo de arma de fogo? O primeiro oficial vai passar com uma urna, com um saquinho para você depositar o seu voto. Eu estou te pedindo, a defesa, o doutor Eliseu e o GECI, mas o Ministério Público também está te pedindo que você deposite a cédula sim. Por quê? Porque não tem dúvida. Ninguém está falando aqui que o Marcos não sofreu tiro. Ele foi vítima de um disparo de arma de fogo, sim. E graças a Deus, não ocasionou sua morte. A segunda pergunta já passa a ser uma pergunta muito importante. Foi o acusado Marcos Vinícius que efetuou o disparo de arma de fogo? Foi. A gente não nega, nem o próprio Marcos nega. Então, nessa segunda pergunta, a promotora pede sim, e Elisângela, a defesa também pede sim. Então, veja, o crime aconteceu, o cara tomou tiro, tomou. Foi o Marcos, que está lá em Portugal? Foi. Então, as duas primeiras perguntas, a gente pede que os senhores depositem a cédula sim. Aí depois vai vir uma terceira pergunta. Assim agindo, o Marcos Vinícius, o réu, deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui está o ponto mais importante. Aqui, doutores, e aí eu peço muita atenção do doutor Rui Barbosa, da Maria Sueli, se a senhora está pensando nesse, mas chegando no finalzinho, eu preciso que a senhora preste muita atenção nessa pergunta, a Sheila, o Pedro, o Marcos Antônio, que eu já gostei do Marcos, porque o Marcos fica ali, não tem jeito, é uma pessoa muito. O Júlio César e Elisângela, eu peço muita atenção para vocês, por quê? Veja, nessa pergunta aqui, que é a pergunta que nós vamos decidir. Porque a promotora está falando assim, ó, depositem a cédula sim. Porque segundo o Ministério Público, segundo a promotora, aqui, ó, nessa fase aqui, ó, na terceira fase, na execução, ele cogitou, preparou, mas na terceira fase, que é a fase da execução, a promotora dele fala assim: não, ele quis matar. A defesa dele fala assim: olha, ele efetuou o disparo de arma de fogo, mas ele não quis matar. E se ele quisesse, ele teria efetuado mais disparo. O que impedia de ele efetuar o disparo, a não ser a consciência dele? A não ser a consciência dele? Nada. Então, nessa terceira pergunta, o Marcos deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pede não, a promotora pede sim. O que vai acontecer? Se os senhores depositarem a cédula sim,
nós continuaremos no julgamento. Teremos mais perguntas. Se os senhores depositarem a cédula ou não, acaba o julgamento. Porque aí, os senhores estavam entendendo, sabe como? Igual o delegado de polícia. Isso quer dizer que ele vai ser absolvido? Não. Ele vai ser condenado. Mas não pelo crime de tentativa de homicídio. Ele vai ser condenado pelo que ele fez. O que ele fez? O que ele causou na vítima? Uma lesão. E aí, quem que vai decidir a pena e o tamanho dela, pode ter certeza que é rigoroso, quem já viu, vai ser o doutor Felipe. E ele tem que fundamentar, viu? Se ele der uma pena baixa, se ele der uma pena alta, é ele que tem que fundamentar. Ele vai ter que. Estou dando essa pena alta, a pena baixa, por causa disso, daquilo. Ele tem que fundamentar. Os senhores vão fundamentar, sabe por quê? Com a própria consciência dos senhores. Ao saírem por essa porta do tribunal do júri, se topar com a consciência passando do outro lado na rua, não precisar baixar a cabeça, porque fizeram justiça, está com a consciência tranquila. Cheguei em casa, eu condenei, eu absolvi, pouco importa. O que importa é que a consciência dos senhores esteja tranquila em relação a esse fato. Então, nós pedimos, e aqui vocês não votam com a defesa, não. É com a consciência dos senhores, porque aqui não tem vencedor. Vencedor aqui é a pessoa da vítima. E graças a Deus está viva. Tá? Porque se fosse talvez outra pessoa, ela estaria morta. Se não fosse o Marcos, se fosse uma outra pessoa, ela estaria morta. Porque o Marcos não quis matar. Então, a pergunta é, assim agindo, ele deu início à execução de um crime de tentativa de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade? Não foi alheia da vontade dele, foi porque ele não quis. Então, a promotora pede sim e a defesa pede não. Mas quem decidirá serão os senhores jurados. Caso avancemos à próxima pergunta, será uma pergunta genérica. E aqui entra a pergunta da primeira tese da defesa, que é da legítima defesa putativa. A outra pergunta que a gente quer saber da senhora é o seguinte: jurada Maria Suíça, senhora absolve? Não. Se a senhora responder sim, é porque a senhora, na teoria, está entendendo que ele agiu sob uma legítima defesa putativa, ou seja, ele reagiu a algo que ele achou que estava acontecendo. Ok? Se a senhora responder que não, nós avançaremos mais uma pergunta, que será a pergunta da qualificadora. O crime de homicídio foi cometido mediante recurso de defesa da vítima, uma vez que após a discussão o acusado pegou uma arma de fogo, efetuou um disparo de surpresa contra a vítima sem que pudesse prestar nenhuma reação. Aqui, Ministério Público e Defesa estão abraçados, porque a própria promotora de Justiça falou que não, eu estou pedindo resposta. E para mim a vítima não foi pega de surpresa. É provisório. Entendeu? Então, nessa pergunta aqui, se chegarmos aqui, a resposta é não, porque tanto a promotora quanto a defesa está pedindo não. Então, se vocês raciocinarem e pensarem, as únicas duas perguntas que tanto o Ministério Público quanto a defesa estão se divergindo é no quesito quanto o terceiro pergunta, assim agindo, deu início à execução de um crime que não se consumou com circunstâncias da lei da vontade, a promotora fala que sim, a gente fala que não. Então, a privilegiada está. Não está faltando mesmo. Provisório, doutor. Ok, beleza. Eu esqueci de fazer uma pergunta, que nós encampar uma pergunta aqui, e ela não está aqui. Mas o doutor vai colocar e na hora de fazer as perguntas ele vai te falar. A pergunta vai ser mais ou menos no seguinte sentido: se o Marcos réu, a pergunta vai ser mais ou menos a seguinte:
O Marcos, ele agiu impelido por um motivo de relevante valor moral, social, ou após a injusta provocação da vítima, ele só deu tiro por causa disso? É mais ou menos assim. Aí o doutor vai explicar direitinho para vocês. Nós, defesa, falamos que sim, porque o próprio Marcos Velvio, ele falou que perdeu a cabeça na hora e não aguentou. O pessoal, a vítima provocando, o pessoal do bar instigando, incentivando, ele perdeu a cabeça e fez isso. Isso é a segunda vez que nós falamos, isso aí, qual seria o objetivo dessa pergunta? Porque no caso ele teria uma pena mais grande um pouco. O que é fazer? Incluir o privilégio, mas acho que eles vão incluir lá, né? Você inclui lá? É isso? Por que você escreveu lá? Não, eu acredito que do jeito que você colocar ele. Vamos ver como é que eu coloco aqui. Bem, eu acho que nós já falamos tudo, né? Já. Eu queria pedir aos senhores Agradecer, né, mais uma vez, a atenção dispensada, a defesa. Fala um pouco mais alto mesmo. pedir, né? Eu queria saber do vídeo senhor para que seja feita justiça nessa área. Inclusive, normalmente, eles falam que o fórum está falando do júri, é o povo que julga o povo. É o povo que julga o povo. Então, são as pessoas, o juiz dá a sentença, o promotor tem a tese dele, a defesa também, e aí depois vem os senhores que julgam. Inclusive, se o senhor entender que tem uma tese que eu julgo agora aqui, será que eu discordo dela? Sim. É por isso que eu falo que a beleza do júri está justamente nisso. É o povo que julga o povo. Será que se eu estivesse num lugar daquele cidadão eu tinha feito isso? Não sei. Julguem da forma que gostariam, se caso precisassem, de ser julgados. Porque as coisas são divergentes. Muitas vezes a gente comete uma determinada coisa que em situação normal a gente não faria isso. Lamentavelmente, e é por isso que eu falo que o júri é uma coisa bonita, bela, justamente, inclusive, o número de jurados, são 7 jurados, 7 é o número da perfeição. Né? Inclusive, falo que quando Pedro quis fazer o nome de Jesus, e além mandava perdoar uma vez, aí Pedro quis fazer o nome de Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o nome da Pedro? 7 vezes? Quis fazer o nome de Jesus. 70 vezes. Então é o povo que julga o povo. E Deus, né, do universo, dê sabedoria de Deus para que seja feita justiça dessa tarde. Quero agradecer a doutora, foi um privilégio trabalhar junto, o doutor também, e todos, né? Quero agradecer a todos. E mais uma vez pedir, seja feita justiça. Inclusive, quando a gente vê o cidadão falando, ele mudou, realmente a vida. Qual seria o sentido, né, de pegar uma pessoa, o objetivo da pena é justamente ressocializar? Se esse processo tivesse se julgado na época, talvez teria o efeito que espera. Agora a pessoa que está endireitada, a vida, casar, filho, pegar uma pessoa do dessa país, né? Quer dizer, longe da família, seria um retrocesso. E um juízo que ninguém vai escapar é o juízo de Deus. Mas hoje nós estamos aqui no julgamento dos homens e das mulheres, onde vós sois aqueles que proferirão uma decisão. Julguem da forma que gostariam de ser julgados. Lembrando, não julgues, pois na exata medida que medides, serão medidos a voz. Obrigado, senhor. Vamos encerrar o julgamento? Doutor, só para passar para a gente aqui as teses, por escrito aqui, ó, por favor. Pega isso, tá? Você pode tentar chegar ao banheiro? Ah, pode? Pode.
votação vai ser quinta? Mas foi objeção, tem objeção? Ah, então